Fala, meu caro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou procurar responder a seguinte pergunta: quão fixa é a renda fixa? Essa pergunta pode parecer estranha, porque na sua mente provavelmente ela é fixa, tipo, pô, mas tá no nome. Tá, mas será que você sabe o que é a parte fixa da renda fixa? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. E naturalmente, antes de começar o conteúdo, eu preciso lhe lembrar de deixar o like aqui se você gostar desse conteúdo e se inscrever para não perder os próximos vídeos, que tá só o puro ouro. Naturalmente, também faz o esqueminha de pirâmide, manda esse vídeo para 3 pessoas e essas pessoas mandam para mais 3 pessoas. Assim a gente consegue disseminar esse conteúdo para todo mundo que precisa saber a verdade sobre a renda fixa. Então vamos lá. Primeiro, para dizer sobre renda fixa, você tem que saber perfeitamente o que é renda fixa. Então vamos para a definição. O que é a renda fixa? Nada mais, nada menos do que um empréstimo. Sim, renda fixa. Investir em renda fixa é fazer um empréstimo. Sendo que, ao contrário do que você provavelmente já ouviu até hoje, você não vai ser a pessoa que recebe o dinheiro e tem que devolver com juros. Quem faz um investimento em renda fixa é aquela pessoa ou empresa que faz o investimento, empresta para alguém, empresa, banco ou governo, e recebe no futuro esse dinheiro corrigido por juros. Ou seja, ao invés de ser você quem paga juros, é você quem recebe. Você sabia que isso era possível? Provavelmente não. De nada. Primeira surpresa do vídeo de hoje. Agora, quais são as formas mais comuns de investimento em renda fixa? Como eu já acabei de falar, no geral a gente divide em 3 entidades para quem a gente pode emprestar: bancos, outras empresas fora do setor financeiro e países. Em cada país existe o seu tesouro direto. Por exemplo, aqui no Brasil o nome é tesouro direto. É aquela pessoa que empresta dinheiro para o governo e no futuro o governo devolve esse dinheiro corrigido pelos juros contratados no início. Nos Estados Unidos tem o tesouro direto deles, que é o Treasury. No Japão tem o deles, tipo, todos os países têm os seus. Além do tesouro direto, existe também os empréstimos para bancos. O mais famoso é o CDB. E os empréstimos para empresas, o mais famoso é debenture. Não se preocupe com os nomes, o mais importante é você entender o conceito. Renda fixa é um empréstimo. A depender de para quem você está emprestando, tem um certo grau de risco, que é a capacidade daquela pessoa, daquela empresa, devolver o seu dinheiro, e os juros que você está contratando com aquilo. O nome de cada um, se é debênture, se é CDB, isso é o que menos importa, acredite em mim. Agora vem um porém. Se a renda fixa é fixa, como está no próprio nome, então ela não varia, certo? Afinal de contas, ela é fixa. Depende. E esse depende é o que ninguém te conta. Por que a resposta é depende? Se o nome é renda fixa, o que é fixo? Não é o preço? É, mas o preço dos juros. E não o preço do título. Só para constar, quando você faz um empréstimo a alguém ou pega um empréstimo de alguém, esse empréstimo se torna um título. É um título de dívida. O mais famoso é o título de dívida pública, que é a dívida que os países têm com as pessoas. Então, bora lá. Existe de fato um tipo de renda fixa que não varia de preço para baixo, ou seja, dá prejuízo, que são aqueles chamados 100% pós-fixado. Por exemplo, o mais famoso, poupança. Poupança é 100% pós-fixado. A gente sabe que no mês seguinte vai ter sempre um pouco a mais. Ela não tem a possibilidade de dar prejuízo. Ela pode render muito pouco, especialmente quando a taxa básica de juros, a famosa Selic, está muito baixa. Mas prejuízo a poupança é impossível dar. Até o Selic, Tesouro Selic, que muita gente fala que serve como reserva de emergência, também pode dar prejuízo. E esse é um dos motivos que eu considero ele um mau lugar para deixar sua reserva. Na minha opinião, reserva é poupança ou conta corrente. Só. Mas esse é assunto para outro vídeo. Nesses títulos 100% pós-fixados, e por que pós-fixado? Porque é uma taxa no futuro, somente após acontecer que a gente vai saber quanto é. Porque a gente não tem como saber quanto vai ser a Selic
daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos. Mas a gente, quando compra um título, por exemplo, 100% atrelado ao CDI, que é muito parecido com a Selic, para fins didáticos, considere a mesma coisa. Se a gente tem um título 100% do CDI, a gente sabe que vai render exatamente 100% do CDI para onde quer que ele vá. Sendo que a gente não sabe quanto vai ser o CDI do futuro. A gente fixou a regra de rentabilidade, mas não o rendimento, porque a gente não sabe quanto vai ser. Mas o preço desse título, de fato, não vai variar no mercado, porque ele só rende um dia após quanto foi o CDI daquele dia. Então, esse tipo de título realmente não tem prejuízo. Mas existe outra forma de renda fixa, que é chamada pré-fixada ou híbrida. Vamos começar com a pré-fixada. O próprio nome já é intuitivo. Se a outra era pós-fixada e a gente sabia que a taxa de juros a gente só iria descobrir no futuro, a pré-fixada a gente sabe perfeitamente quanto ela é e quanto a gente vai receber de juros no futuro. Um excelente exemplo é assim: você comprou uma coisa, um título de dívida, pré-fixado 10% ao ano. Daqui a um ano, você vai receber, se botou R$100, 110. Por quê? É 10% em cima daquele valor inicial que você colocou. Se forem 2 anos, seria 110, no segundo ano mais 10%, daria R$121. Até aí, tá tranquilo. O outro tipo é o híbrido, que é uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Geralmente, a parte pós-fixada, nesse caso de títulos híbridos, é a inflação. Ele fica inflação mais alguma coisa. É IPCA mais 4%, por exemplo. Lembrando que o IPCA é um péssimo medidor de inflação, porque é um medidor feito pelo governo. E governos não têm interesse em saber ou mostrar para a população que os preços na média estão subindo mais. Por exemplo, se o preço da margarina sobe muito, o governo simplesmente substitui por manteiga, para na régua não ter tanta variação para cima de preço. Mas isso também é um assunto para outro vídeo, inflação. E nesses dois tipos de títulos, os pré-fixados e os híbridos, tem variação de preço para baixo. Primeiro, para facilitar a visualização com a sua mente, depois eu vou mostrar no gráfico, mas eu quero que você trabalhe sua mente. Para facilitar a visualização, pense o seguinte: se a gente sabe que no futuro vai receber exatamente R$100, hoje, com a taxa de juros de 10%, quanto você pagaria por esse título para receber daqui a um ano 10% a mais? É uma conta relativamente fácil. É 100 dividido por 1,1. Por que 100? Porque 100 é quanto você vai receber no futuro. Se a gente sabe que no futuro vai receber R$100, quanto você pagaria hoje para ter 10% de rendimento daqui a 12 meses? O cálculo é relativamente simples. Você pega R$100, que é quanto você vai receber, e divide por 1,1. Por que 1,1? Porque 10% a mais significa 0,1% a mais. E como 100% é 1 mais 0,1, ficando 1,1 na parte de baixo da fórmula. Quando a gente faz esse cálculo, a gente chega no valor de R$ 90,91. Se você pagar R$ 90,91 para daqui a um ano receber R$100, você vai receber exatamente 10% ao ano. Mas pense da seguinte forma: se os juros, que hoje está 10%, subir para 20%, quanto iria o rendimento desse título? Ou melhor dizendo, o preço dele? A gente sabe que o juro subiu de 10% para 20% nessa nossa hipótese. E vamos considerar que foi no dia seguinte, ou seja, falta praticamente um ano, porque o prazo também é muito importante, como eu vou mostrar daqui a pouco. Se ele sobe de 10% para 20%, para quanto iria o preço que você pagou? Fazendo o mesmo cálculo, mas substituindo a parte de baixo de 1,1 para 1,2, afinal de contas agora é 20% ao ano, a gente chega no valor de R$ 83,33. Ou seja, o que ontem você gastou R$ 90,91, hoje vale 83. Ou seja, você está no prejuízo.
Mas Tomás, se eu não segurar esse título até o vencimento, eu não vou receber os 10% ao ano? Vai. Mas se você quiser vender hoje, você vai ter prejuízo. Por conta dessa marcação a mercado. Marcação a mercado é o preço de algo hoje pelo mercado. Por exemplo, você provavelmente mora num imóvel. Talvez ele seja, eu falo provavelmente, eu espero muito que seja num imóvel. Se você mora num imóvel e esse imóvel é próprio, você tem um valor de mercado para esse imóvel. Se você quisesse vender ele hoje, teria um certo preço. Após a crise, o valor dele provavelmente abaixa, porque muita gente precisa de dinheiro na crise para manter as contas em dia. Ou seja, a crise faz o seu imóvel desvalorizar, mas não necessariamente você assumiria aquele prejuízo, somente se vendesse o imóvel. E a mesma coisa com o título de renda fixa. Porém, isso não significa que você não teve prejuízo. Porque se você pagou R$ 90 por algo que hoje está 83, efetivamente você teve um prejuízo contábil. E para ser mais específico, nesse período de um ano, se a taxa sobe de 10% para 20% em 24 horas, seu prejuízo é de 8,3%. Ou seja, se você comprou hoje um título a 10% para daqui a um ano receber R$ 100 e esses juros sobe para 20%, você perde 8,3% de um dia para o outro, porque no dia de hoje o preço daquele título tem que estar mais barato, porque agora ele está pagando 20% ao ano. E o contrário também é verdade. Quando a taxa de juros cai, o preço do título também sobe. A gente acabou de ver a taxa de juros subindo e o preço que você pagou tendo prejuízo. Agora a gente vai fazer o contrário. Se a gente comprasse a 20% ao ano a taxa pré-fixada e ela subir e ela baixasse para 10% ao ano, você iria ter o seu dinheiro valorizado de 83%, de 83 reais para 91 reais aproximadamente, do dia para a noite, entre aspas, se você vendesse o título naquela hora. Nesse caso, é a mesma variação, de 10 para 20%, sendo que o contrário, é de 20 para 10%. Essa pessoa teria um lucro contábil, não realizado, mas um lucro técnico naquele investimento de renda fixa, porque o preço que ele pagou variou positivamente, porque os juros caiu de 20% para 10%. Tá, Tomás, eu entendi. Se os juros caem, preço sobe. Se os juros sobe, preço cai. Mas tem como tu me mostrar um exemplo prático disso? Tipo, olha, aqui está um gráfico, os juros subiu, o preço caiu. Tem. Bora para a tela? Então, bora por partes. Como eu tinha dito, existem basicamente 3 tipos: Selic, pré-fixado e híbrido. Bora ver aqui. A gente tem tesouro pré-fixado, aqui, com vencimento em 2024 e outro em 2026. Tesouro Selic, 2024 e vencimento em 2027. E o cara voltou para jogar mais metralha, cara. Então, voltando. Pela 40ª vez. Como a gente pode ver aqui, o Tesouro Selic, que tem prazo de vencimento 2024 e 2027, ele não é 100% pós-fixado. Por quê? Porque ele tem uma parte dele, como a gente pode ver aqui, 0,2328% ao ano. Essa parte daqui é pré-fixada. É uma parte a mais que o mercado cobra do governo para topar emprestar dinheiro para ele. Porque se lembre, as pessoas não são obrigadas a emprestar necessariamente para o governo. E como a taxa Selic é tabelada pelo governo, ou seja, é um preço tabelado, depois vou fazer vídeo sobre tabelamento de preço e os perigos que há por trás disso. As pessoas que emprestam, empresas, para o governo exigem uma parte a mais, uma taxa a mais, um prêmio de risco maior para poder emprestar para o Tesouro Selic, através da taxa Tesouro Selic no título atrelado à Selic. Por isso, no 2024 tem esse 0,23% e no título Tesouro Selic 2027 tem Selic mais 0,31%. Além desse título
pós-fixado mais uma partezinha pré-fixada, existem aqueles de fato pré mais pós-fixado, que é o que eu chamei agora há pouco de híbrido, que é a parte que tem inflação, ou seja, IPCA, mais a parte pré-fixada. E como a gente pode ver, tem títulos para vários vencimentos: 2026, 2035, 2045, 2030, 2040 e 2055. Sim, existe título do governo brasileiro para receber o dinheiro de volta em 2055. Isso dá daqui a 34 anos. É tempo pra cacete. Recomendo você usar ele? Não. Por dois motivos. Primeiro, eu não posso fazer recomendação de compra ou venda. E segundo, porque não vale o risco. Quem garante que daqui a 34 anos você vai receber esse dinheiro de volta? É muito risco investir por tanto tempo aqui no Brasil. Mas esse é assunto para outro vídeo. Ok, Tomás, eu entendi. Existe título pré-fixado, Tesouro Selic, que eu já aprendi que não devo botar minha reserva de emergência lá, e os híbridos, que tem inflação mais uma taxa pré-fixada. Mas e a variação de preço? Você falou que quando os juros de uma coisa sobe, o preço dele cai. Tem como tu me mostrar isso? É isso que a gente vai ver agora. Aqui, por exemplo, eu estou vendo título pré-fixado 2024. Eu vou até dar um zoom aqui para ver se facilita. Aqui a gente está vendo a taxa do Tesouro Pré-fixado 2024. Como a gente pode ver, no dia 8 de fevereiro desse ano, ele estava pagando 6,4% ao ano. Sendo que hoje ele está pagando... Hoje não, né? Ontem ele estava pagando 8% ao ano. Ou seja, a taxa de juros desse título subiu nos últimos 4 meses aproximadamente. Então, se a gente acabou de aprender que quando a taxa de juros sobe, o preço cai, então a gente deduz que o preço caiu do dia 8 de fevereiro até hoje, que é dia 29 de junho, certo? Bora ver? Clicar aqui em preço. Perfeito. O preço saiu de R$ 810 para aproximadamente R$ 790. De fato, não é uma queda grande. É uma queda bem pequena, de 810 para 792, dá 10 mais 8, 18. Assim, é uma queda realmente pequena, R$ 18 em cima de 810. Mas é uma queda. E como a gente está vendo, é uma queda pequena porque o prazo é relativamente pequeno. Se a gente aumentar um pouco o prazo, vamos pegar, ao invés do título pré-fixado 2024, pegar o que tem vencimento em 2026, a gente vai ter uma coisa parecida. Bora ver aqui. Em março do ano passado, dia 3 de março, a taxa estava aproximadamente 6% ao ano. Hoje está aproximadamente 8,5% ao ano. Ou seja, de 6% para 8,5%, houve um aumento da taxa de juros para quem comprar esse título. Ou seja, necessariamente quem comprou em março do ano passado, no início de março, recebendo 6% ao ano, hoje vai estar no prejuízo, certo? Bora ver. Clicar em preço e ver, dia 3 de março, ele estava custando 709 e hoje está custando 692. Ou seja, está sim no prejuízo. E se calcular em percentual, o prejuízo provavelmente vai ser maior do que aquele 2024. Mas para não precisar ficar medindo valores muito pequenos, eu vou lhe mostrar uma surpresa daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero provar o ponto do Tesouro Selic, do porquê ele não é um bom lugar para reserva de emergência. No ano passado, ele chegou a dar prejuízo, um prejuízo relativamente pequeno, de aproximadamente 1%. Mas vale lembrar que o Tesouro Selic no ano passado estava pagando 2% ao ano. Ou seja, se a pessoa tinha um prejuízo de 1%, isso anulava metade do ano para ela. E se ela precisou resgatar naquela hora, ela de fato assumiu um prejuízo. E o cara voltou a jogar metralha lá. Vou dar uma pausa aqui. Ou melhor, eu vou não, porque senão eu vou te prejudicar na hora de editar o vídeo.
E talvez já tenha prejudicado porque eu não pausei a gravação da tela do computador. Só pausei a daqui, logo mais cedo. Sendo que eu espero que fique fácil de deduzir qual foi a parte que eu tinha parado. Bora pegar o tesouro. Cadê? Vou botar a taxa primeiro. Tesouro 2045. Qual o ponto desse título aqui? Bora ver a taxa de 2000, cadê? A gente tem esse título desde 8 de fevereiro de 2017. Naquela época, o título estava custando, quer dizer, estava pagando 5,3% ao ano. Hoje ele está pagando aproximadamente 4,15% ao ano. Ou seja, a taxa de juros caiu. E o tempo passou. Ou seja, a gente tem dois fatores que fazem o preço desse título subir um pouco. Bora ver se de fato quem comprou o título naquela data e não vendeu até hoje está tendo lucro. Bora clicar aqui em preço. E sim, o título saiu de aproximadamente R$ 690 para R$ 1.365. Mas Tomás, espera aí, ok, eu entendi que teve lucro aí. Mas que negócio é esse aqui entre final de 2019 e início de 2020? Pois é, meu caro. O nome disso é marcação a mercado. Não sei se você sabe, mas em março de 2020 ocorreu um desespero nas bolsas do mundo todo. Coisas que davam para ser vendidas foram vendidas como se não houvesse amanhã. E como você bem sabe, oferta e demanda. Se todo mundo quer vender uma coisa, o preço dessa coisa cai. Bora ver aqui o que foi que aconteceu. Lá em março do ano passado, no dia 17 de março, esse título, lembrando, 2045. Se lembra que eu tinha falado que quanto maior o prazo do título, maior é o efeito no preço dele quando a taxa de juros varia? Pois é. Veja o que aconteceu no mesmo período nesse título aqui. Ele saiu de R$ 1.500, 17 de fevereiro, e bateu R$ 986. Isso dá uma queda de aproximadamente 35% em um mês. Ou seja, títulos de renda fixa de prazo longo variam tanto quanto renda variável. Como a gente consegue ver aqui, o título é tudo menos linear. Porque o que a gente imagina quando ouve sobre renda fixa é que tudo que você compra sobe assim. Devagarinho, mas está sempre subindo para cima. Olha nada, mas está subindo para baixo. Mas ele está sempre subindo. E na realidade, como a gente está vendo aqui, não. Olha a volatilidade desse título. Especialmente no final de 19 e início de 2020. Uma queda de 35% em praticamente um mês. A maioria das pessoas que investiram nesse título certamente não sabiam que ele poderia causar esse prejuízo todo. Mas a taxa dele variou quanto para ter essa variação toda de 35%? Variou para 20% ao ano? Não. Variou isso daqui. De inflação mais 3,2% ao ano para 5% ao ano. Ou seja, de 3,2 para 5 dá aproximadamente 1,8%. Uma variação positiva da taxa de juros em 1,8% para cima causou um prejuízo de 35% para quem tinha comprado naquela data. Isso ninguém te conta. Que uma variação pequena na taxa de juros, especialmente nos títulos de longo prazo, provoca esse tipo de desvalorização. E a pessoa que eventualmente precisar resgatar naquela hora vai ter que assumir um prejuízo e dos grandes. Então, para resumir, renda fixa é um empréstimo
Você pode emprestar sabendo quanto vai receber exatamente no futuro, que é o pré-fixado, ou sem saber quanto vai receber exatamente no futuro, que são os pós-fixados ou híbridos. Títulos longos variam mais de preço, quando a taxa de juros varia, e eles não são fixos. A única coisa fixa num título de renda fixa é a regra da rentabilidade, e não o preço dele, como a gente acabou de ver. Forte abraço e até o próximo vídeo.